Atualmente, o estado do Rio Grande do Sul enfrenta uma tragédia climática e humanitária, considerada a pior na região em 80 anos. Uma calamidade atribuída ao aquecimento global e ao fenômeno climático El Niño, que tende a intensificar as condições meteorológicas extremas na região. Com este cenário, é impossível deixar de pensar no impacto a curto, médio e longo prazo das mudanças climáticas na agricultura, no mercado de capitais e, sobretudo, na vida das pessoas. Para falar sobre o cenário climático no Brasil e impactos nas cidades, convidamos o climatologista e cientista Carlos Nobre. Bem-vindo, Carlos. Bom dia. A palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou falar com vocês um pouco. Como ele falou, eu sou um cientista da área climática, né? Não sou do mundo financeiro, de investimentos, mas eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo no planeta, o que está acontecendo no Brasil, para vocês verem quão o risco está crescendo tanto, que é importante que o setor financeiro, o setor de investimentos, perceba esse risco. Eu vou falar algumas coisas para vocês. Em primeiro lugar, nós tivemos, em 2023 e 2024, o planeta mais quente em 125 mil anos. Para a gente ir na temperatura que o planeta chegou, 2023 e 2024, nós temos que voltar até o último período interglacial. E se a gente mantiver a temperatura nesse nível ou mais alta, só para lembrar, 125 mil anos atrás, o nível do mar estava 6 a 10 metros mais alto, com o derretimento dos mantos de gelo da Groenlândia e da Antártica. Só para mostrar os riscos. Lógico, o gelo derrete devagar, pode levar séculos até mais de 1000 anos, mas para dar uma ideia para vocês. E o que aconteceu? De fato, até nós cientistas, nós prevíamos no final de 2022 e o início de 2023, que a temperatura atingiria 1,3 graus em 2023, porque nós tivemos, agora terminando, um fenômeno El Niño. El Niño é quando o Oceano Pacífico Equatorial Centro-Leste está quente, isso é um fenômeno que existe há milhões e milhões de anos. Então, a ciência previu máximo 1,3. Quanto que chegou a temperatura em 2023, 2024? 1,5. E, de fato, se a gente pegar maio de 2023, abril de 2024, 1,6 graus a temperatura. Os oceanos atingiram a temperatura mais alta da história. Todos os oceanos, inclusive o Oceano Atlântico e principalmente o Oceano Atlântico ao norte do Equador. Então, isso é até um desafio para a ciência, tem centenas de cientistas agora tentando explicar. A temperatura aumentou 0,2 graus mais do que se previa. De repente, a ciência ainda está tentando explicar. Mas o que aconteceu quando a temperatura chegou nesse 1,5, agora até 1,6 graus? Vocês viram, no mundo inteiro explodiram os eventos climáticos extremos. E normalmente a imprensa, ela mostra mais as chuvas excessivas, né? Maior evento da história do Rio Grande do Sul. Nós tivemos também, vocês viram certamente na imprensa, a maior chuva lá por exemplo, Emirados Árabes, deserto. Em Dubai, em 2 dias, choveu a chuva de um ano. Afeganistão, em uma semana, bateu o recorde de chuva, mais de 400 mortes. Papua Nova Guiné, a chuva que deslocou de uma montanha lá, as rochas, mais de 2.000 mortes. E assim vai. Então, isso é muito falado e tivemos esse maior chuva da história do Rio Grande do Sul, mais de 170 mortes. E muitas vezes não se fala, logicamente, que não é só chuvas extremas. Secas extremas bateram todos os recordes. Tivemos em 2023 e 2024 a maior seca da história da Amazônia, uma grande seca no Cerrado e Pantanal. Tivemos ondas de calor. Se fala muito pouco de ondas de calor.
mas o que mais causa mortes por eventos extremos são ondas de calor. Só para dar um número para vocês, ondas de calor mataram, no verão de 2022, na Europa, 62 mil pessoas. Então, ondas de calor, e a Organização Mundial de Saúde, ela diz que nem se consegue realmente mapear bem, porque os médicos não colocam no certificado de óbito que foi a origem à onda de calor. Então, só para dar uma ideia, esses são todos os fenômenos extremos que estão acontecendo, explodiram, e o Acordo de Paris, da Convenção Climática, diz que a gente não deve deixar a temperatura passar de 1,5 graus. Atingimos 1,5 graus. Esse ano, no segundo semestre, começa o fenômeno Laninha no Oceano Pacífico. 2023 até agora nós tivemos o fenômeno El Niño. O El Niño aquece o Pacífico Equatorial, centro-leste, ele aumenta a temperatura, mas o Laninha não vai baixar demais, ele vai baixar um pouquinho. Então, hoje já se diz a temperatura não cai muito abaixo disso. E isso é o que o Acordo de Paris diz. Para não deixar passar essa temperatura, nós teríamos que zerar as emissões rapidamente, mas vai ser muito difícil. Então, a segunda parte aqui do que eu quero falar para vocês, eu quero dizer quais são os dois grandes desafios, e todos eles relacionados certamente com o mundo econômico e financeiro. O primeiro desafio, vocês devem saber, no mundo todo, a indústria fóssil, petróleo, carvão, gás natural, investe aproximadamente 6,5, 7 trilhões de dólares por ano. 16% do PIB mundial. Então, e aí? Investe, né? Quem está financiando isso? E, por exemplo, para energias renováveis, esse dado de 2022, 500 a 600 milhões de dólares só. Então, uma transição muito lenta. Muito lenta. As emissões dos gases de efeito estufa continuam a crescer. 2023 foi aproximadamente 1 a 2% mais que 2022. 2024 continua a crescer. A guerra da Ucrânia, Israel, Hamas, gerou uma instabilidade política em todo o mundo e muitos compromissos de reduzir as emissões caíram. E aí vem, eu que sou cientista climático, uma pergunta para vocês do mundo econômico e financeiro. Investimentos. Energia solar, energia eólica, biocombustíveis, tudo isso é muito mais barato que energia do combustível fóssil. Por que a velocidade da transição é tão lenta? Esse é um desafio. Esse é um desafio. E aqui, como nós estamos em São Paulo, deixa eu dizer um outro risco. Queima de combustíveis fósseis são aproximadamente 70% das emissões globais. Aqui no Brasil são 18, 20%. Aqui no Brasil, 50% desmatamento, 25% agricultura e pecuária. Mas esse fator, quando a gente fala, não, vamos reduzir, mas qual o outro problema da queima de combustíveis fósseis, que é muito pouco, às vezes, falado? Globalmente, a poluição urbana pela queima do combustível fóssil, a queima do óleo diesel dos ônibus, caminhões, ela gera uma micropartícula. Isso gera doença. Sabe quantas pessoas morrem no mundo pela poluição urbana? 7 milhões de pessoas. Aqui na cidade de São Paulo, o professor Paulo Saldiva, da USP, já fez inúmeros estudos, morrem mais de 15 mil pessoas, e a expectativa de vida do paulistano, talvez a maioria de vocês, é 2 anos a menos, por causa dessa poluição. Só para dizer que diminuir a emissão não é só proteger o planeta do aquecimento global, também tem um enorme impacto na saúde. E finalmente, eu só quero falar um outro desafio também, que vocês viram lá no Rio Grande do Sul, né? Não existe praticamente nenhum setor econômico que levou muito a sério o risco. Então, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais já vem, desde 2018, fazendo um mapeamento de todas as áreas de risco de inundações, deslizamentos, a chuva excessiva. E viu, naquela época, 8 milhões de brasileiros, 825 municípios, 8 milhões de brasileiros
morando em áreas de risco, 2 milhões em áreas de altíssimo risco, mas o que a gente viu também lá no Rio Grande do Sul não é só a população morando na residência, não. Vocês viram o número de empresas que tiveram as suas fábricas destruídas, o número de fazendas pecuárias, de frango, de tudo ali, tudo destruído. Então, qual é um outro desafio? Na política de adaptação a esses extremos que não tem mais volta. É isso que eu queria deixar muito claro para vocês. Mesmo que a temperatura reduza um pouquinho esse ano por causa do Laninha, ela não para mais. Ela vai atingir 1,5 graus permanentemente antes de 2030. E se não reduzirmos as emissões, ela vai chegar a 2,5 graus em 2050. Então, esse é um grande risco. Primeiro, setor econômico de investimento. Não mais investimentos no setor fóssil, investimentos na agricultura e pecuária regenerativa e também a grande questão, como realmente esse setor vai facilitar que a adaptação, como aumentar a resiliência de todo o setor econômico, financeiro, todo o setor, inclusive aqui no Brasil, do agronegócio, para aumentar a resiliência a esses eventos que não tem mais volta. Então, quero parar por aqui. Eu acho que eu mais coloquei desafios para vocês do que respondi a perguntas, mas é isso. Vocês têm um papel essencial. Se o setor econômico, financeiro, de investimentos, não conseguir alterar a curva, o risco para o planeta é muito grande. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Fique um pouco mais com a gente. Pessoal, agora a gente vai bater um papo com o Carlos Mello e com a participação da diretora executiva do ICS, Maria Neto. Ela fará algumas perguntas. Vocês também podem fazer as perguntas com o QR Code que está no crachá de cada um de vocês. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Eu estava escutando aqui um pouco a tua fala. E, Carlos, para a gente talvez provocar aqui um pouco a conversa, você estava comentando que até os cientistas não conseguiram prever o aumento de temperatura que aconteceu esse ano. E a gente entende justamente que o maior problema que nós temos é que vai aumentar a frequência e a intensidade dos efeitos do impacto do clima. As informações históricas que a gente tinha já não servem mais, certo? E aqui a gente está com investidores, a gente está aqui com os fundos que vão estar investindo em infraestrutura e agricultura. Como é que você vê esse papel da ciência de trabalhar com os investidores aqui com relação a isso? Uma outra forma de poder analisar os seus riscos, que não considera só a história, a informação histórica. Sem dúvida. Eu sou membro do Conselho de Administração do BNDES desde janeiro de 2023, e aí quando eu comecei a aprender lá sobre os investimentos do BNDES, eu notava que eles usavam para mensurar o risco que vem ambiental, risco ambiental, eles usavam sempre fenômenos extremos que afetavam inúmeros setores, principalmente a agropecuária, mas assim, o histórico. Eles não tinham um bom mapeamento do risco futuro. Então, eu acho muito importante, Maria, que vocês entendam que agora não tem mais volta. Então, precisa se projetar os riscos futuros. Então, é muito importante envolver a ciência. O Brasil tem uma excelente ciência, o Brasil tem muitos institutos, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Centro de Monitoramento de Alertas Astronautas, o CEMADEM, tem inúmeras universidades muito avançadas nessa área, aqui em São Paulo, a Universidade de São Paulo, e várias outras universidades em todo o Brasil. Então, a ciência brasileira não está defasada, mas como fazer com que a capacidade da ciência brasileira ela vai contribuir para o setor econômico, financeiro, de investimentos, para começar a avaliar muito melhor os riscos. E os riscos não são pequenos. Então, como, uma vez que tem a avaliação desses riscos, atuar, vocês é que são especialistas no assunto. Mas é o que eu falei. Até mesmo o dado que eu dei, quer dizer, a temperatura em 2022, 2023, ela subiu 0,2 a mais, até do que a ciência previu.
Então, tá uma enorme preocupação da ciência agora. Não há nenhuma projeção de que a temperatura vai cair. Ela vai cair um pouquinho esse ano por causa do Laninha, mas ela não cai mais. E vocês viram, com 1,5 graus, o que explodiu. E não é só, a gente só falou das chuvas do sul, aquela coisa toda, mas seca, o recorde de seca na Amazônia, uma super seca no Cerrado, não tem mais volta. Então, a ciência tem que contribuir muito para auxiliar todo esse setor a ver quais são as políticas apropriadas para combater essa emergência. Obrigado, Carlos. Vou também pegando um pouco nesse ponto, ainda tentando falar das infraestruturas, depois eu vou perguntar um pouco da agricultura. De fato, na verdade, inclusive, a maioria, né, dos impactos dos desastres climáticos nos últimos 5 anos, a Swiss Re tem esse dado e a Munich Re também, mais que 50% deles não são nem assegurados, então são perdas econômicas reais. E a gente viu agora no Rio Grande do Sul também a falta de preparação. Então, o custo de inação, né, o custo de não ter se preparado, é talvez muito mais alto que o custo de adaptação. Então, eu queria um pouco escutar do teu lado também, assim, o que você vê como boas recomendações de coisas que precisam ser consideradas na preparação, na adaptação também, que pode parecer um custo mais alto hoje, né, para o investimento em infraestrutura, mas que é muito menor do que depois ter que reconstruir ou de ter que pagar também o custo humanitário de perdas, né? Olha, sem dúvida, tem já vários estudos que mostram isso com toda clareza. O custo de eventos extremos como esse do Rio Grande do Sul, mas todos a seca derrubando a safra, as ondas de calor, é muito mais alto do que se preparar, aumentar muito a resiliência, Por exemplo, o Rio Grande do Sul teria não ter aquelas populações e empresas na beira daqueles rios que inundaram, aquelas encostas que deslizaram. Então, esse custo de colocar todos esses setores em lugares que não vão correr mais o risco desses fenômenos extremos, lógico, tem um investimento inicial, mas é muito menor do que depois o custo de ter que reconstruir tudo. Então, isso já está mais que demonstrado, todos os fenômenos extremos geram um custo altíssimo. Então, migrar para um sistema resiliente, todo o sistema, populações resilientes, sistemas econômicos resilientes, tem que ter muito investimento e, sim, claro, o sistema de seguros tem que olhar isso muito mais. E aí, culturalmente, como convencer o setor econômico a investir muito mais em seguros, porque não tem mais volta. Esses fenômenos vão acontecer, a previsibilidade deles, não dá para fazer a previsibilidade assim, vai chover a próxima vez muito forte naquele local daqui a 2 meses e meio, não. A ciência não consegue prever. O que a gente prevê esses eventos acontecem com mais frequência. Mas, por exemplo, chuvas intensas, a meteorologia prevê com 1 a 2 semanas de antecedência. Mas então tem que ter uma preparação, é o que eu falei, tem que mudar muito, a agricultura tem que ir para a agricultura e pecuária regenerativa, ela é muito mais resiliente, e esses setores todos, urbanos, têm que se preparar muito, e é um enorme esforço, isso é no mundo todo, mas no Brasil, por exemplo, são milhões de brasileiros que vivem em áreas de altíssimo risco, e também setores industriais, como nós vimos lá no Rio Grande do Sul. Então, tem que ter agora um grande planejamento, os sistemas financeiros têm que financiar essa transição para ir para um local seguro e transformar a produção industrial e agrícola muito mais resiliente. Mega investimentos, mas muito menos do que depois o custo de ter que consertar o que os desastres fazem. Obrigado, Carlos. Pegando nessa questão da agricultura também, porque a gente ficou olhando desastres, porque, obviamente, o custo aparece de repente, né? Mas os impactos do clima também podem ser graduais, né? Então, falando da agricultura, talvez só para aprofundar um pouco mais isso, a nossa economia depende muito da agricultura. Uns anos atrás, no sistema financeiro, o McCartney chamava atenção lá na UK que poderia ser um risco sistêmico para todo o sistema financeiro, esses impactos. Mas pensando justamente de forma gradual, né, que pode ter mais períodos de seca, mudar muito os períodos onde havia safra e tal, como é que você vê isso em particular com relação à agricultura, que é parte fundamental da economia brasileira, e quanto a nossa economia poderia estar vulnerável justamente por conta disso?
Nem preciso dizer, extremamente vulnerável. Somos o 4º maior produtor de alimentos do mundo, o 2º maior exportador de alimentos do mundo. Olha, deixa eu dar um dado para vocês. Se a gente não tiver sucesso no Acordo de Paris e a temperatura passar muito de 1,5 graus, e com as emissões do jeito que elas estão, chegaremos em 2050 a 2,5 e poderemos passar de 3 graus em 2100. Se chegarmos nesse ponto, Centro-Oeste, Amazônia, Norte do Sudeste, não tem mais produção agrícola. Super quente, muito mais secos. O único local que sobra produção agrícola no Brasil vai ser o Sul. E não vai produzir maçã mais muito quente, mas vai ter ainda um clima de produção agrícola. O Brasil completamente deixará de ser um país como é o 4º maior produtor de alimentos do mundo. E isso já dá para começar a ver. Veja a maior quebra de safra de soja no Cerrado e na Amazônia agora, 2023, 2024. Então, isso tudo, nós temos que, não é só... Porque se o clima ficar quente, como eu falei, não tem solução. Não tem solução. Lógico, pode ter uma solução, como a gente viu lá em Nova York, em Manhattan, né? A agricultura urbana, né? Vocês sabem, lá em Manhattan tem um prédio altíssimo, que ele virou um produtor de vegetais, é o ano inteirinho. Mantém a temperatura, irriga, quer dizer, você cria um clima para produzir agricultura, para produzir alimento. Mas assim, como nós produzimos, não haverá mais. Então, é muito realmente importante combater essa emergência. A agricultura e a pecuária regenerativas, elas são muito mais resilientes. Por exemplo, quando você tem a agricultura regenerativa com os biomas também ali no meio da agricultura, você baixa a temperatura 2, 3 graus. Isso já aumenta muito a produtividade. Você aumenta a umidade. Então, tem polinizadores, tem um monte de benefícios. Mas assim, se a gente não tiver sucesso de combater globalmente a emergência climática, o Brasil emite 4% das emissões globais. Então, não é um desafio do Brasil só, é de todo mundo. 70%, como eu falei, queima de combustíveis fósseis. Nossa, o Brasil, desculpe dizer, o Brasil deixará de ser um grande produtor de alimentos. Só países aí, talvez muito frios, Sibéria, Canadá e Alasca, e aí o sul do Brasil, Argentina, Chile, Austrália, o sul da Austrália, que vão ser países produtores de alimentos. Muito obrigado, Carlos. Foi um grande prazer estar aqui e te entrevistar. Obrigado a todos. Muito